A paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler em Atos, na verdade a gente chama Atos, mas é Atas dos Apóstolos. Foi o registro da vida dos apóstolos. No livro de Atos, no capítulo 8, e o versículo 26 a seguir, que esse texto fala da história de Filipe, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai à banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem eunuco, etíope, eunuco e mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender-me se não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentou-se. O lugar das escrituras em que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro. E como esta muda a ovelha diante dos que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe e disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Indo ele caminho. Chegaram ao pé de águas e disse-lhe o eunuco: Eis que há aqui água. Que impede Deus que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azote, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bons, nós são um texto um pouco longo, mas de uma fonte imensurável, uma fonte impenetrável na sua magnitude. Podemos extrair tantas coisas desse texto. Uma delas é que a visão do homem não é a visão de Deus. Deus enxerga o além e o porvir, enquanto nós estamos limitados à estrutura física que os nossos olhos batem como reflexo de uma câmera fotográfica. Você não tira uma imagem do nada, precisa encontrar um fundo fixo. Deus não é assim. A história mostra que Filipe estava em Samaria e o evangelho crescia estrondosamente. E de repente, vem um teste de obediência para aquele jovem evangelista. O Espírito do Senhor diz: se levanta e desce para a cidade, para aquela parte deserta entre Jerusalém e Gaza. E a Bíblia diz que Filipe, obedecendo a palavra do Senhor, saiu e foi ao deserto.
Chegando no deserto, ele viu à margem daquela estrada que passava uma carruagem. Apenas viu. E ficou olhando a carruagem, e de repente o Espírito de Deus diz para ele, achega-se àquela carruagem, e ele ouvindo a segunda ordem, Filipe correu. Como é bom, irmão, estar atento ao que diz o Espírito do Senhor. Todas as palavras ditas na direção do Senhor, ela surte o efeito pela qual ela foi designada. A vitória ali estava sendo na obediência. Lembra lá atrás o que disse Samuel a Saul? Porventura Deus se agrada de sacrifício? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E Filipe, quando se achegou, aquele homem rogou que Filipe subisse na carruagem com ele, e eles não pararam. Você observa que eles param um pouquinho, Filipe segue, e aquele homem de posse extraordinária, ele era o superintendente de todas as riquezas da rainha, e ele continua a sua viagem, mas agora já conversando com Filipe. Uma das coisas que nós vemos, que nós podemos entender, é que a Bíblia diz que aquele africano foi a Jerusalém para a adoração. Saiu lá, comprou uma Bíblia. Eu não sei se ele já comprou antes de ir ou lá em Jerusalém. E vinha lendo, mas sem nada entender. Às vezes é por isso que é preciso, às vezes, alguém para ajudar alguém na caminhada. Alguém que tem uma base mais sólida, alguém que tem um conhecimento basado na palavra de Deus. E ele lia o texto que diz que, do profeta Isaías, que fala da morte salvífica de Cristo na cruz do Calvário. E ele, sem entender, diz: de quem fala o profeta? Dele mesmo, ou de Jesus. Irmãos, a sede daquele homem de compreender a palavra de Deus, a sede daquele homem de entender a mensagem, de conhecer a Deus, mesmo sem fazer parte da linhagem de Israel, ele fez com que Jesus alimentasse a sua alma faminta. Quando se tem sede de salvação, Jesus prepara a água e o pão da vida, que tornará uma fonte inesgotável para a vida eterna. E ele pergunta, o profeta fala dele ou de outra pessoa. E Filipe começa a anunciar a Jesus que os judeus acabaram de matar, mas que ressuscitará ao terceiro dia na cruz do Calvário. E quando Filipe está conversando com ele, Filipe é pego de surpresa por ele. E disse para o carro e diz para Filipe: aqui tem água. O que me impede de me batizar? Ele já havia esse convertimento, essa mudança automática do Espírito de Deus na vida dele. E Filipe disse: é lícito se crer que Jesus é o Filho de Deus? Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe para o carro, desce com ele, vai às águas e batiza, pois o batismo é feito por imersão e não por aspersão. Mergulhou, e quando Filipe acabou de batizar aquele homem, a Bíblia diz que Filipe foi arrebatado em espírito, já se achou em outra cidade que não sabemos a distância exatamente. Lá foi em Azote que ele já se encontrou em Azote, e o eunuco seguiu o seu caminho jubiloso. Uma coisa nós aprendemos com isso, como é bom obedecer a palavra de Deus. Como é bom, irmãos, os ministérios. Às vezes alguém quer, Deus designa alguém, tu vai a tal lugar e ele acha que quer ficar naquele lugar para a vida toda. Uma grande obra para Deus pode não ser uma multidão, mas pode ser alguém que através dele Deus vai ganhar a multidão. Você pode ser apenas o canal de bênção para chegar àquela pessoa. A sua grande obra foi aquela pessoa. E daí, não, mas eu tenho que ficar... Não, Jesus disse que era uma grande obra. E para Jesus essa pessoa é uma grande obra. Vamos dar um exemplo. Talvez olhando para nós olhando para a história a grosso modo, desprovidos de experiências espirituais com Cristo Jesus.
podíamos ver apenas uma carruagem caminhando no deserto, enquanto Jesus estava vendo toda a África. Jesus não tinha se salvo ali alguém comum, era alguém de uma autoridade quase suprema na sua nação. Porque abaixo da rainha ele era a pessoa mais poderosa. Abaixo da rainha dos etíopes ele era o homem mais poderoso que tinha. Então com certeza a Bíblia não relata, não faz esse relato, há um silêncio nessa trajetória, mas com certeza a rainha dos etíopes, também aceitou o evangelho. Então o que nós vemos, o evangelho, o primeiro evangelista a levar o evangelho para a sua terra foi o eunuco, né, dos etíopes, né, o chefe do tesoureiro da Etiópia, aonde ele levou a palavra para lá. Mas tudo isso só foi possível porque alguém obedeceu à voz do Senhor. Lembre-se que uma grande obra pode não ser você o que vai ganhar aquela multidão, mas você pode ser o canal que Deus vai usar para ganhar aquela multidão. Então a grande obra, olhando aos olhos da Bíblia, elas podem ser relativo à sua posição física de ver as coisas. Então Deus pode estar te usando para direcionar alguém. Seja obediente à palavra de Deus. Fale tão somente aquilo que o Senhor te ordenar. E se o Senhor não te falar nada naquela noite, não fale nada. Às vezes somos convidados a falar do Evangelho em alguma igreja, em algum lugar. Eu sempre digo, a minha fonte é muito rasa, é muito superficial. Não me dê mais de 15 minutos, pois vai sobrar tempo. Pois quando Jesus quer falar, uma palavra basta. Boa tarde.